A paz do Senhor, é um prazer muito grande poder voltar a falar com cada um de vocês para estar postando mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD, dessa feita a lição de número 8, de 25 de fevereiro de 2018. Essa lição ela nos traz como título uma aliança superior. Nós sabemos que nós somos aliançados com Deus por intermédio de Jesus Cristo, e a aliança que nós mantemos com Cristo, ela é uma aliança superior a qualquer uma outra aliança que o homem pode participar. Sabemos que Deus, na antiga aliança, no Antigo Testamento, Deus fez aliança com o povo de Israel por meio da lei. Os homens não conseguiram, não puderam observar a lei, as ordenanças divinas, e foi necessário que uma nova aliança fosse firmada entre Deus e o homem. E essa nova aliança, exatamente através do seu Filho amado, através de Jesus Cristo, Deus então, ele firma uma nova aliança com o homem, e essa nova aliança, nós vemos à luz da Bíblia que é uma aliança superior, é uma aliança perfeita que dispensa qualquer uma outra aliança, uma futura aliança. Então nessa lição nós estaremos estudando, nós estaremos vendo sobre a superioridade dessa nova aliança, dessa aliança que nós temos em Cristo Jesus. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Sabemos que a antiga aliança ela foi escrita em tábuas de pedras, portanto, de uma forma externa, para que o homem as pudesse observar. É interessante nós observarmos que quando Deus ele fala de um novo concerto, de uma nova aliança, mostra o caráter dessa nova aliança. Pois nós podemos ver a partir aqui desse texto que nós lemos, quando aqui o escritor aos Hebreus, no capítulo 8, verso 10, ele nos afirma: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Depois de quais são esses dias? Sabemos aqui que esse é um texto que nos traz uma mensagem profética, quando haverá um tempo, quando o povo de Israel eles se voltarão para o Senhor em um dado momento da história, um dado momento da história escatológica, quando toda a nação de Israel ela há de se converter ao Senhor, e nesse momento Deus firmará então, implicará, ou imprimirá, melhor dizendo, a sua lei não mais em tábuas, não mais com um aspecto externo, mas a própria graça de Deus, a própria lei de Deus, a lei da graça, ela estará impressa no coração dos homens, não mais em tábuas materiais, não mais em tábuas falíveis, mas essa lei que é espiritual, ela estará impressa na alma, no coração, no espírito do próprio povo de Deus. E aí o Senhor então, ele afirma que chegará um dia então, que ele fará com a casa de Israel um novo concerto, e esse concerto, ele é expresso dessa forma: porei as minhas leis no seu entendimento, ou seja, na sua razão. Podemos tomar a razão aqui como consciência, como espírito. Porei então as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Então chegará um tempo, Deus prometendo ao seu povo que as suas leis, as suas ordenanças, ou resumindo, a sua vontade, estaria impressa no coração do seu povo. A ideia da lei de Deus no coração fala no sentido do povo já ter se voltado inteiramente para Deus e amar a lei do Senhor, tomando o coração como uma metáfora, como um símbolo da sede do amor, da entrega. Aqui a palavra de Deus nos afirma que as leis de Deus, elas estarão então escritas no coração do seu povo. Ou seja, as leis serão amadas pelo povo, mas não apenas amadas.
porque o texto nos afirma que essas leis também estarão no entendimento e no coração. Então, ou seja, a lei de Deus será entendida pelo povo, ele de maneira racional compreenderá a lei do Senhor e também amará essa lei, porque ela estará escrita no seu próprio coração. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Isso é muito interessante porque nos traz o ensinamento que o lugar da lei do Senhor é exatamente no nosso entendimento e no nosso coração. A Bíblia nos afirma que nós devemos amar ao Senhor com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Então a verdadeira instrução de Deus para o homem deve estar exatamente no entendimento do homem, na sua razão, e ela deve estar também no seu coração, sendo amada por este homem, que entendeu a vontade de Deus, que entendeu a doutrina, os ensinamentos do Senhor, e agora os ama de todo o coração e com todas as suas forças. Então é isso o sentido que nós podemos depreender desse texto. Porém as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então temos aqui esta promessa ao povo de Israel, que quando a lei de Deus não estiver apenas em pedra ou mais em pedra, mas quando Israel se voltar para o Senhor, será exatamente o momento, como essa atuação do próprio Deus, quando a sua lei estará no coração do seu povo, a sua lei estará no seu entendimento, e dessa feita sim, Israel será o verdadeiro povo de Deus, e Deus será o seu Deus. Então eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse texto aqui retomado no livro de Hebreus, fala exatamente de uma promessa, um texto, podemos dizer assim, escatológico, que nos aponta para o momento quando Deus ele há de fato de ser gerado na nação de Israel, quando Deus de fato ele ocupará o lugar de Deus, e Israel será verdadeiramente o povo de Deus. A verdade prática nos afirma: a nova aliança em tudo é superior à antiga, porque se fundamenta em promessas superiores. Então a nova aliança, a aliança em Cristo, é uma aliança superior à antiga aliança. E nessa aliança nós temos a participação dos gentios, que também se juntam para formar a igreja de Cristo. E todos aqueles judeus que se convertem a Cristo, eles fazem parte então dessa nova aliança. Então a nova aliança é para quem? Exatamente para a igreja, para os gentios que antes não eram povos, e para também os judeus, povo físico escolhido por Deus, uma nação escolhida por Deus, mas que fracassou no seu chamado e que precisa voltar-se para Deus, precisa aceitar o sacrifício de Cristo, fazer parte dessa nova aliança com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está no livro de Hebreus, capítulo 8, o versículo de 1 ao 10. Nós estaremos lendo esse texto, que será exatamente a base para a lição dessa semana. Então você que não tem a revista, você pode abrir aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, os versículos de 1 até o número 10, verso 1 ao 10. É interessante nós observarmos que o capítulo 8, ele dá uma espécie de continuidade daquilo que foi apresentado no capítulo 7 de Hebreus, quando nos fala sobre o ministério de Jesus, o sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio superior, um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, portanto um sacerdócio espiritual, um sacerdócio que não é carnal, é um sacerdócio recebido diretamente da parte de Deus. Então, diante da apresentação do ministério de Cristo, dessa figura de Melquisedeque, Cristo sendo um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, aí então o escritor ele apresenta aí a sequência no capítulo de número 8 do livro de Hebreus, que é aí o texto bíblico básico
da leitura em classe. Então, no capítulo 8 de Hebreus, nós temos o seguinte: ora, a suma do que temos dito, ou seja, o que temos dito sobre o ministério de Cristo, sobre o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio superior. Então, diante disto, a suma do que temos dito é que temos a suma, ou seja, o resumo daquilo que temos dito. O escritor quer dizer isso, já que a palavra suma quer dizer o resultado, o resumo, a conclusão, o ápice de tudo aquilo que foi dito anteriormente. Então o escritor ele introduz o capítulo 8 dessa forma: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Ou seja, o resultado, a conclusão de tudo é que nós temos, tendo Cristo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que venceu e que adentrou o santuário eterno. Então ele diz o quê? Então, diante de tudo isso, cheguemos à conclusão que nós temos um sumo sacerdote que está sentado nos céus, ao trono da majestade. Então essa é a conclusão que deve se chegar diante do ministério sacerdotal de Cristo. Versículo 2. Esse sumo sacerdote que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Ou seja, Jesus, enquanto sumo sacerdote eterno, ele é ministro do santuário. Ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Então, ou seja, esse tabernáculo do qual Jesus ele é ministro, esse santuário no qual ele oficia, ele é exatamente superior, porque esse santuário foi o próprio Senhor que fundou. Então, como nos diz aqui o texto, tabernáculo qual o Senhor fundou e não o homem. Esse tabernáculo, esse santuário que Jesus entrou, que ele está agora no trono da majestade, não foi feito por mão de homem. Foi o próprio Senhor, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, a própria Trindade que fundou esse santuário. Portanto, ele não é feito por mão de homem. Ele não é transitório, ele não é temporal, ele não é passageiro, porque ele foi feito pelo próprio Deus, ele é o próprio céu. Então, o santuário no qual Jesus entrou é o próprio céu, ele mesmo o fundou, e ele está então agora no trono da majestade, e ele intercede por nós. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, os dois primeiros versos que nós lemos diz o seguinte: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, que é o santuário, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ou seja, à direita de Deus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Sabemos que o tabernáculo feito por Moisés aqui na terra era feito a partir do modelo de algo espiritual, de um modelo dado por Deus. Portanto, era apenas uma sombra, era um tipo. O verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro santuário está nos céus, que é exatamente nesse que Jesus adentrou e permanece diante da presença de Deus. Então, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Ou seja, o próprio Deus fundou esse tabernáculo. Verso número 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, ou seja, ofertas e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ou seja, assim como todo sumo sacerdote oferecia dons, oferecia sacrifício em favor da nação, em favor do povo, porque ele era o representante do povo, o texto está nos dizendo que era necessário que Jesus, esse sumo sacerdote que é Jesus, ele também tivesse alguma coisa para oferecer a Deus. E nós sabemos que o que Jesus tinha e ofereceu a Deus foi a sua própria vida. Então, o sumo sacerdote deveria ter dons, ofertas para oferecer
a Deus em favor do povo. Jesus, enquanto nosso sumo sacerdote, ele também deveria ter algo para oferecer ao Pai, para oferecer a Deus. E o que ele tinha para oferecer era a sua própria vida. E ele a ofereceu em sacrifício pelo homem, em sacrifício pela nossa redenção. Então aqui o texto ele é maravilhoso quando nos apresenta isso. Pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, verso 4. Estamos lendo aí Hebreus capítulo 8. Verso 4 do capítulo 8 de Hebreus. Ora, se ele estivesse, ele quem? Jesus, é que o escritor, ele está falando de Jesus, e aqui ele nos traz uma informação em relação a esse sacerdócio divino de Cristo, e fazendo uma relação com o sacerdócio terrestre, arônico, e ele diz o seguinte: ora, se ele, no caso Jesus, estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Por quê? Porque nós já falamos, Jesus ele era da tribo de Judá e não da tribo de Levi, como era no caso Arão e como deveria ser o sacerdote. Então, se Jesus estivesse na terra, ele sequer seria sacerdote, porque ele não era de uma tribo escolhida por Deus, não era de uma tribo sacerdotal, mas ele foi um sacerdote chamado segundo a ordem de Melquisedeque. Bem, ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Então, aqui o escritor está dizendo que se ele estivesse na terra, aqui dá a entender que no momento quando o escritor ele está escrevendo aos hebreus, ainda havia a prática de oferecer sacrifício por meio dos sacerdotes judaicos, levíticos, que eles ofereciam, no caso ali, no caso, os judeus, havia ainda sacerdotes que ofereciam sacrifício. Aqui dá a entender que ainda no tempo aqui, no momento aqui, quando o escritor aos hebreus está escrevendo essa carta, então ele está dizendo o quê? Que se Jesus estivesse naquele período, no momento ali, no contexto em que ele estava escrevendo essa carta, que ele não seria sacerdócio, primeiro porque ele não era da tribo de Levi, e também porque já havia quem fazia esse serviço, uma vez que havia sacerdotes que ofereciam dons, sacrifícios, segundo a lei. Verso 5, os quais, esses sacerdotes, que servem segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, Deus falou a Moisés, ora, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, tanto o tabernáculo, quanto as ofertas, quanto todo o trabalho que deveria se proceder no tabernáculo, Moisés havia recebido ordenanças da parte de Deus, que fizesse aquilo conforme o modelo que ele havia recebido de Deus para o tabernáculo, e depois isso foi transportado para o templo. Então tudo aquilo era um modelo, e o texto aqui, ele nos apresenta que deveria fazer segundo o modelo, mostrando que tudo isso havia um modelo, havia um original, e isso prefigurava, e isso apontava para um original. Então havia toda uma leitura que se deveria fazer quanto a essas questões do tabernáculo, das ofertas, tudo aquilo era figura, apontava para algo superior. Como nos diz aí, vale a pena ler o verso 5, nos apresenta os quais, os sacerdotes, as leis, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Apontava para Cristo, que faria um sacrifício perfeito e definitivo. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Verso de número 6. Mas agora alcançou ele quem? Jesus, o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Mas agora, ou seja, mais depois de ter passado esse momento da lei, o período dos sacrifícios, do sacerdote levítico, sacerdócio levítico, mas agora, na nova aliança, o escritor diz o seguinte,
Mas agora alcançou ele, Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. Jesus é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Então o concerto de Jesus ele é melhor, ele é mediador de um melhor concerto e está firmado em melhores promessas. Que a promessa que nós temos nesse novo concerto não é apenas uma promessa, como na antiga aliança, de receber o favor de Deus, de receber ali o pecado ser coberto, esperando alguém que apagasse em definitivo esse pecado. Não. As nossas promessas é de purificação dos nossos pecados. É o Cordeiro de Deus que não apenas cobre o pecado, mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. As nossas promessas elas são superiores, porque além do perdão e da purificação dos nossos pecados, nós temos a promessa de vida eterna, de um dia estarmos com Cristo eternamente, porque ele mesmo prometeu que ele iria para o Pai, ele voltaria e onde ele estivesse, nós estaríamos com ele. Então nós temos promessas superiores, as promessas nas quais nós descansamos, elas são maiores e melhores. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Verso de número 7. Porque se aquele primeiro, ou seja, aquele primeiro concerto, aquela primeira aliança, porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Então aqui é bem interessante que nós falamos aqui do concerto melhor, como nós vimos no verso de número 6, mas agora alcançou ele, Jesus, o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. E aqui no verso 7, vai retomar falando do antigo concerto, da antiga aliança. Quando diz, porque se aquele concerto, se aquele primeiro fora irrepreensível, ou seja, se os homens não tivessem falhado diante daquele concerto, e é bom deixar muito claro, quando fala aquele concerto, se aquele primeiro concerto for irrepreensível, que o defeito não estava no concerto em si. A lei era boa, ela era divina, ela veio da parte de Deus, ela tinha um objetivo que era apontar para Cristo. Mas o homem falhou na sua parte. O homem não pôde observar aquele concerto. Então, esse concerto ele não foi irrepreensível, não porque houve falha da parte de Deus, mas porque houve falha pela parte do homem. O homem não conseguiu observar aquele concerto. Então, Jesus ele veio para instaurar um novo concerto, o concerto agora do homem entre Deus era através de Jesus. Então Deus entrou com sua parte, que foi enviando a Jesus, e Jesus ele cumpriu com a sua parte, que foi sendo fiel a Deus até o fim, até o ponto de entregar a sua vida e honrar essa nova aliança, esse novo concerto, que não houve falha, porque Deus é perfeito, e não houve falha da parte de Jesus, porque ele cumpriu com todas as exigências divinas. Então, voltando ao verso 7, nos diz, porque se aquele primeiro concerto for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para um segundo, que é no caso o concerto, a nova aliança, que é irrepreensível. Porque, verso 8, porque repreendendo-os, repreendendo quem? A nação de Israel, aquele povo para o qual veio o antigo concerto. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Então nos mostra aqui que os homens falharam, a nação de Israel falhou diante do antigo concerto, e Deus mostra que haveria um novo dia, haveria um dia em que ele faria um novo concerto com a casa de Israel, com a casa de Judá. E esse novo concerto é exatamente o concerto em Cristo. É um concerto que nós vemos aqui, que ele tem uma extensão que iniciou no cumprimento da vinda de Cristo, morte e ressurreição de Cristo, e ele continua sendo estendido, sendo aplicado, e haverá um momento quando a nação de Israel, a Bíblia diz que todo Israel se converterá ao Senhor, se voltará para esse novo concerto, reconhecerá o Jesus, o qual eles rejeitaram, e o espírito de arrependimento nascerá, brotará, tomará conta
da nação de Israel, e eles haverão de abraçar aquele a qual eles haviam rejeitado, Jesus Cristo, o autor do novo concerto, da nova aliança. Verso de número 9. Eu vou ler o 8 para a gente contextualizar. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, ou seja, a aliança, a antiga aliança, a lei. Não segundo os concerto ou concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. E ali Deus seria o Deus daquele povo, mas eles falharam. Quando os tirei da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então o povo, Deus tira o povo do Egito, dá-lhes promessa. Um pouco mais à frente lá, Deus coloca essas promessas em tábuas de pedras, de uma forma externa, para que eles não esquecessem daquelas promessas, mas o povo se afastou de Deus, não respeitou esse concerto com Deus, portanto Deus não atentou para aquele povo, para aquele concerto, uma vez que o povo rompeu o concerto diante de Deus. Aí vem o verso 10, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Nós vamos estar lendo um verso, porque o verso número 10, como já falei aí no verso 9, esse concerto, esse novo concerto de Deus com o mundo e com a nação de Israel, ele é através de Cristo Jesus, mas aqui esse concerto ele também tem um cunho escatológico, onde de fato quando toda a nação de Israel há de se converter ao Senhor, a essa aliança, esse concerto, isso é algo para o futuro, é algo que ainda não aconteceu na totalidade. Há judeus que já reconhecem esse novo concerto, sim, mas há alguns que ainda aguardam o Messias. Então isso é uma mensagem escatológica para o futuro. E aí o verso 10 diz: porque este é o concerto que depois daqueles dias, esse daqueles dias, exatamente aí abrange um longo período de tempo. Então, longo período de tempo abrange essa expressão depois daqueles dias. Aí há muitas especulações, mas nós podemos ver à luz da Bíblia, estaremos lendo ali no livro de Zacarias, capítulo 8, que nos mostra exatamente que esse é um contexto onde, segundo a maioria defendem, é um contexto que abrange todo um período de perseguição da nação de Israel, quando eles estiverem realmente passando por um aperto muito grande, a ponto de serem destruídos, quando a Bíblia nos apresenta que Cristo haverá de descer para lutar em favor da nação de Israel, instalar, fazer o julgamento das nações, e instalar então o reino milenial. E a Bíblia diz que haverá um momento quando Cristo ele descer no Monte das Oliveiras, que todo Israel ele reconhecerá que aquele é o Cristo, o qual eles haviam rejeitado, e haverá o espírito de arrependimento a de descer sobre a nação de Israel, e todo Israel se converterá. Ele reconhecerá Cristo como um Salvador, e então eles estarão eternamente, podemos dizer assim, ele firmará essa eterna aliança com Deus, reconhecendo Jesus como Salvador, como Messias. E esse concerto, então, ele haverá de se cumprir na íntegra em relação à nação de Israel. Portanto, aí o verso, quando diz: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Que é exatamente o texto que nós havíamos lido aí no texto áureo da nossa lição. Sabemos que enquanto igreja de Cristo, enquanto esse Israel espiritual, podemos dizer assim, a lei de Cristo, ela está escrita no nosso entendimento e no nosso coração. Porém, esse texto aqui, ele faz uma referência específica à nação de Israel, quando nos diz que Deus fará um concerto com a nação de Israel, um novo concerto, farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento.
Israel entenderá a lei de Deus, entenderá o sacrifício de Cristo. Porém, as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, não será mais em tábuas, mas estará escrita no coração do povo de Israel, como deve estar no coração da igreja. Em seu coração as escreverei e eu lhes serei por Deus. Então Deus de fato será o Deus de Israel e eles me serão por povo. E de fato Israel será o povo de Deus. Mas isso, como nos diz o verso 10, porque esse é o concerto que farei depois daqueles dias. Vamos abrir aí então, em Zacarias capítulo 8. Zacarias capítulo 8, o verso de número 1 até o verso de número 8. Para nós vermos um pouco sobre esse concerto, como nos diz aqui o escritor aos Hebreus, esse concerto que o Senhor fará depois daqueles dias com a casa de Israel. Zacarias 8, do verso 1 até o verso de número 8, nos diz assim: Depois veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor, verso 3: Voltarei para Sião. Nós vemos aqui o verso 10 diz o quê? No verso 9 do capítulo de Hebreus, diz que pelo povo ter abandonado, rejeitado o concerto, eu para eles não atentei. Se Deus rejeitou o povo, porque havia desobedecido o concerto. Aqui em Zacarias, nos diz o seguinte, no verso 3, Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade, e Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. A Bíblia diz que lá no milênio os homens viverão a idade das árvores. Lá em Isaías está escrito. Por causa da sua muita idade. Verso 5. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nela brincarão. Aí a paz milenial, a paz do governo milenial de Cristo. Assim diz o Senhor, verso 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se isso for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos. É claro, isso será bênção aos olhos do povo e também o será aos olhos do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo. Esse verso aqui é muito significativo, verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Sabemos que a Bíblia nos aponta, dentro dos estudos escatológicos, que haverá um tempo em que os exércitos dos inimigos de Israel, os exércitos do anticristo, tanto pessoas vindas do Oriente quanto do Ocidente, Israel estará cercado por Gog e Magog, que representa todas as nações inimigas de Israel naquele momento. Ele estará cercado e sem ter para onde correr. E Cristo haverá de descer para lutar em favor da nação de Israel e livrá-la dos seus inimigos. E esse texto aqui nos aponta exatamente isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Verso 8. E tirá-los-ei, seja das mãos dos seus inimigos, livrá-los-ei, e tirá-los-ei de onde eles estiverem, e habitarão no meio de Jerusalém, e serão meu povo. Lembra do verso 9, do verso 10 que nós lemos de Hebreus, quando nos diz: E eu lhes serei, o final do verso 10, aí do capítulo 8, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo.
Aqui em Zacarias, no final, aí no capítulo 8, no final do verso 8, nos diz o seguinte: e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. De fato, Deus será o Deus de Israel, e em justiça, porque ele fará justiça ao seu povo, livrando-os dos seus inimigos. Então nós temos aqui o cumprimento dessa promessa, dessa profecia, desse concerto, que de fato, esse novo concerto, que será aplicado no coração, no entendimento da nação de Israel. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, vamos então agora para o comentário da lição. Nós lemos aí a leitura bíblica em classe, fizemos aí essas observações. Então, o comentário da nossa lição. Lembrando que o título da lição é uma aliança superior, falando da nova aliança em Cristo, que é superior à aliança da lei. Vamos então ao comentário, à introdução. O capítulo 8 da carta aos Hebreus apresenta uma aliança superior, um santuário superior e também um sumo sacerdote, Cristo Jesus, com um ministério igualmente superior. O antigo santuário terreno, com seu complexo sistema de ritos, dera lugar a um novo santuário, ao celestial, onde o próprio Jesus oficia como um sumo sacerdote. Mas ele é não apenas um sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote rei. Então Jesus não é apenas um sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote rei. Grava isso, porque nós sabemos que não era a função do rei, no caso, está fazendo sacrifício. Jesus, ele não é só sacerdote, ele é rei. Então, temos aqui então esse santuário, ele é celestial, onde o próprio Jesus oficia como sumo sacerdote, mas ele não é apenas um sacerdote. Ele é um sumo sacerdote, rei, que está sentado à destra do Pai para interceder pelo seu povo. A nova aliança tornou, ou seja, a nova aliança em Cristo Jesus, tornou obsoleta, ou seja, ultrapassada, a antiga, por ser de natureza espiritual. Uma vez que a nova aliança ela é de natureza espiritual e a antiga aliança é de natureza terrena, carnal, a nova aliança suplanta a antiga aliança. Portanto, a nova aliança tornou obsoleta a antiga por se tratar ou ser de natureza espiritual, interior, que é no coração do homem, não é exterior, em tábua, interior, e se firmar em superiores promessas, como nós já abordamos aí no decorrer aí da nossa fala, no percurso da nossa fala. Primeiro tópico da lição: um santuário superior. Então temos aqui um santuário superior. Dentro desse tópico, mostrando que Cristo entrou, ele oficia num santuário superior, que não é no tabernáculo humano, não é num templo humano, é num santuário superior. Temos o primeiro subtópico, pertencente a uma dimensão superior. Então esse santuário, ele é superior porque ele pertence a uma dimensão superior, que nós temos aí no primeiro subtópico. Pertencente a uma dimensão superior. Tanto o judaísmo como o cristianismo estavam familiarizados com a figura do tabernáculo de Moisés. No livro do Êxodo constam as instruções dadas por Deus a Moisés para a construção do santuário. Então, lá no livro de Êxodo, capítulo 25, de 1 ao 9, vai estar lá as instruções que Deus deu a Moisés para a construção, no caso do tabernáculo, a construção do santuário no tabernáculo. Mas as recomendações dadas a Moisés, conforme expõe o registro sagrado, eram destinadas à construção de um santuário onde Deus habitaria com eles. Então, aquelas instruções dadas por Deus a Moisés era para que se construísse um tabernáculo, uma construção, onde Deus pudesse ali habitar no meio do povo, a presença de Deus, ela estivesse no meio do povo naquele santuário, naquele ambiente reservado para a presença de Deus. Essa era, portanto,
a finalidade terrena do tabernáculo móvel. E era nesse tabernáculo que tanto os sacerdotes como o sumo sacerdote exerciam seu ministério. Nesse tabernáculo móvel, sabemos que o tabernáculo ele era montado, de acordo com o povo parava numa determinada região, ali montava-se aquele tabernáculo, quando o povo saía era desmontado aquele tabernáculo, que era o símbolo ali da presença de Deus, lugar onde Deus estaria habitando entre o povo, até que se faça o templo, e aí não há mais essa questão de estar, vamos dizer assim, mudando, sendo um lugar itinerário, mas o templo seria estabelecido como um lugar da presença de Deus, assim, vamos dizer, entre o povo de uma forma definitiva, no sentido ali de não poder estar ou não estar sendo desmontado para outra localidade. Então era no tabernáculo. O tabernáculo, portanto, tinha essa finalidade, ser um lugar reservado para adoração, para a presença de Deus, e ali tanto o sacerdote como o sumo sacerdote, eles então exerciam o seu ministério. Todavia, foi no santuário celestial, não no santuário lá nesse lugar santo lá do tabernáculo, mas foi no santuário celestial que Cristo entrou para oficiar como sumo sacerdote em nosso favor. Para o escritor aos Hebreus, esse tabernáculo, esse santuário, é o próprio céu, que é chamado de verdadeiro tabernáculo por pertencer à dimensão celestial. Então, ou seja, o tabernáculo ali da nação de Israel, dado por Deus ali aquele modelo, era um tabernáculo que pertencia a uma dimensão terrestre. O tabernáculo no qual Cristo entrou, ele pertence a uma dimensão superior, como nos apresenta a lição, exatamente porque ele é de uma dimensão celestial. Esse tabernáculo, ele é exatamente o verdadeiro tabernáculo que está no próprio céu. É o próprio trono de Deus, onde Jesus entrou e ele permanece como nosso sumo sacerdote. Então nós temos aqui então a superioridade dessa nova aliança, desse novo tabernáculo, como nos diz o texto aqui, o comentarista ele nos apresenta. Todavia, foi no santuário celestial que Cristo entrou para oficiar, como sumo sacerdote em nosso favor. Portanto, esse santuário, esse tabernáculo, que é o próprio céu, ele é superior ao tabernáculo terreno. Daí exatamente pertencer a uma dimensão maior, a uma dimensão superior. Subtópico 2. Então nós temos o quê? Que o santuário ele é superior, porque ele pertence a uma dimensão superior, que é essa dimensão celestial. O santuário é superior porque é possuidor de uma natureza também, a natureza desse tabernáculo, a natureza desse santuário, a natureza, entenda por natureza, a essência desse santuário. Então a natureza do santuário, ele é possuidor de uma natureza superior. O santuário terreno, mesmo tendo sido construído com objetos e metais preciosos, não era o verdadeiro tabernáculo, mas apenas um modelo do verdadeiro tabernáculo. Lembra que falei que quando Moisés recebeu as instruções para fazer o tabernáculo, ele recebeu um modelo, certamente um modelo divino, um modelo daquilo que existe nos céus, para que ele pudesse fazer esse tabernáculo terreno. Então, portanto, o tabernáculo de Moisés não era o verdadeiro, era uma imagem, era uma sombra, apontava para um tabernáculo verdadeiro, que é exatamente o modelo do qual ele recebeu da parte de Deus. Na verdade, o tabernáculo terreno era um tipo que apontava para o santuário celestial, que é o verdadeiro. Aí Hebreus 8,5, olha, fazendo tudo conforme o modelo que no monte se mostrou. Então, Deus pedia a Moisés que deveria fazer tudo segundo o modelo que Deus havia dado no monte. Ele era o lado do tabernáculo, no caso, que Moisés fez, era o lado visível de uma realidade invisível. Invisível, mas real, espiritual, porém real. O santuário terreno era por natureza temporal, passageiro. Era um lugar passageiro. Por exemplo, hoje não existe mais. Passou. O santuário terreno era por natureza temporal.
figurada ou figura do verdadeiro santuário, que é espiritual, que é os céus, e que também é eterno, que não vai acabar. Foi nesse santuário espiritual, eterno, celestial, foi nesse santuário que Jesus se tornou ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Então Jesus, ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que é exatamente o tabernáculo, o santuário celestial. Por isso, esse santuário, ele é de uma natureza superior, porque a sua natureza é espiritual, é celestial, é uma natureza eterna. Também o santuário, ele é superior, aí no terceiro subtópico, porque ele é possuidor de uma importância superior. Então, o santuário celestial, ele tem importância superior, incomparável, ao santuário físico, ao santuário judaico. Então, possuidor de uma importância superior. É possível vermos a relevância do tabernáculo celeste quando é possível vermos a relevância do tabernáculo celeste quando o contrastamos com o terrestre. Certo autor destaca três grandes importâncias do tabernáculo terrestre. Primeiro, o tabernáculo propiciava as condições necessárias para manter comunhão no relacionamento com Deus. Então, quais eram as importâncias do tabernáculo terrestre? Primeiro, propiciava as condições necessárias para manter comunhão no relacionamento com Deus. Então, no tabernáculo, era exatamente o lugar onde Deus escolheu para o homem manter essa comunhão, esse relacionamento com Deus. No tabernáculo celestial, aí fazendo um contraponto, no tabernáculo celestial, essa condição é plenamente satisfeita. Então, no tabernáculo terrestre, ele propiciava as condições necessárias para o homem manter o relacionamento com Deus. O homem falhou, é claro. No tabernáculo celestial, mas ele tinha toda essa ordenança divina, propiciando essas condições para o homem ter esse relacionamento com Deus. No tabernáculo celestial, essa condição ela é plenamente satisfeita. Por quê? Porque no tabernáculo celestial, o próprio Cristo é o nosso meio de relacionamento com Deus. Ele cumpre todas as exigências, ele é o nosso próprio tabernáculo, é a nossa própria oferta para nos aproximar de Deus. Segundo lugar, o tabernáculo terrestre era a garantia da presença divina no meio do seu povo. Então, ter um tabernáculo ali dado como uma ordenança divina era sinal de que Deus estava no meio do povo de Israel. Daí a importância de se guardar o tabernáculo, de prezar por todos os rituais, as exigências da parte de Deus, porque era sinônimo da presença de Deus entre o povo. Então, portanto, o tabernáculo era a garantia da presença divina no meio do povo. Este fato faz com que o tabernáculo se conforme em cada detalhe ao seu caráter divino, isto é, a unidade e a santidade. Deus requer um santuário. O Deus santo exige um povo santo. No tabernáculo celestial, agora fazendo contraponto, olha, o tabernáculo humano era sinal da presença de Deus no meio do povo. No tabernáculo celestial, habita a plenitude da divindade. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque no tabernáculo humano, ali era um lugar reservado para a manifestação da presença de Deus. Então Deus, ele se manifestava ali no tabernáculo. Era uma amostra, podemos dizer assim, da presença de Deus no meio do povo, era no tabernáculo. Porém, no tabernáculo celestial, não está uma amostra da presença de Deus. Mas como o escritor aqui coloca, no tabernáculo celestial está a plenitude de Deus. Então, a plenitude da divindade. Aí nós podemos ver a superioridade do tabernáculo celestial. Nós podemos ver aí, como esse tópico nos coloca, podemos ver a superioridade do santuário celestial. Então, enquanto no tabernáculo tínhamos ali uma amostra
da presença de Deus no meio do povo, seria a garantia da presença divina no meio do povo, no tabernáculo celestial, a plenitude da divindade habita, toma conta, invade. A Bíblia diz que os céus dos céus não podem conter Deus. Porém, temos aí, portanto, a superioridade desse santuário, onde a plenitude da divindade é presente, toma conta de todo esse tabernáculo. Em terceiro lugar, o tabernáculo humano, lá de Moisés, revelava a perfeição e a harmonia do caráter do Senhor. Revelava a perfeição e a harmonia do caráter do Senhor vistas na sua arquitetura. Toda a arquitetura, cada móvel, toda aquela perfeição, aquela perícia no tabernáculo, apontava para a perfeição divina. Portanto, revelava a perfeição e a harmonia do caráter do Senhor vista na sua arquitetura, tais como as gradações em metais e materiais, os graus de santidade exibidos no átrio, no lugar santo, no santo dos santos, as próprias vestes dos sacerdotes, tudo aquilo apontava para a santidade divina. Mas tudo isso era apenas sombra da perfeição e harmonia do tabernáculo celeste. Então tudo isso, os materiais, além de todas as ordenanças do lugar santo do santo, as vestes dos sacerdotais, do sumo sacerdote, tudo isso apontava, era um reflexo, uma amostra, uma dica da santidade de Deus. Porém, era apenas figura da qual o santuário celestial era, de fato, a própria realidade. Então, o santuário terrestre era uma figura daquilo que era perfeito, era uma sombra. Esse santuário terrestre era uma sombra. E o tabernáculo celeste, o santuário no qual Cristo entrou, como sumo sacerdote, ele não é uma sombra, ele é a perfeição, ele é a harmonia do tabernáculo celestial. Então, o que nós temos? Então, tabernáculo terreno era a sombra da perfeição que é o tabernáculo celestial. Então, nós vemos aí esse contraste muito enriquecedor, muito interessante, que nos aponta que o santuário no qual Cristo entrou, ele é superior ao santuário do tabernáculo, do templo, ao santuário terrestre dado por Deus a Moisés. Vamos para o tópico de número 2 da nossa lição. Um ministério superior. Então nós vimos que o santuário no qual Cristo entrou é celestial, ele é superior. E agora nós vamos ver então que o ministério que Cristo exerceu nesse santuário e que ele exerce, ele é, claro, também um ministério superior. Cristo está num santuário superior, que é um santuário celestial, e ele exerce, é claro, também um ministério sacerdotal, um ministério superior. Superior em quê? Primeiro subtópico, no aspecto posicional. O autor mostra, através de seus argumentos, que Jesus, de fato, deve ser visto como um verdadeiro sumo sacerdote rei. Grave essa palavra. Já foi destacado em lições anteriores que no Antigo Pacto nenhum rei exerceu de forma legítima, que a gente vai ver que teve alguns, pelo menos 2, vamos citar, que tentou exercer mais isso de forma ilegítima e foi reprovado por Deus. Então nenhum rei exerceu de forma legítima a função de rei sacerdote, a qual Jesus exerce. 2 exemplos bíblicos de reis que tentaram atuar como sacerdote, mas que foram reprovados, são o de Saul e Uzias, os quais nós veremos. Jesus é o único sumo sacerdote rei que cumpriu as exigências da profecia bíblica do Salmo 110, verso 4, quando diz: Tu és rei, és sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ser de uma ordem superior. A ordem de Melquisedeque, por ser
de uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque, ele não está sujeito às exigências do sistema levítico. Ou seja, o sistema levítico exigia que para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, e dentro desse sistema não contemplava um rei ser sacerdote ou um sacerdote ser rei. Então não havia essa mistura da política com a questão religiosa no tocante ao sacerdócio. Então o rei tinha as suas funções, o sacerdote tinha a sua função. Então dentro desse aspecto, Jesus, ele é um rei sacerdote porque ele não está sujeito às ordenanças, às exigências do sistema levítico, mesmo porque ele é um sacerdote de uma outra ordem, da ordem de Melquisedeque. Então as ordenanças do sistema levítico não atingem a Jesus no tocante ao seu sacerdócio e à sua função enquanto rei. Então ele é um rei sacerdote que ele pode oficiar enquanto sumo sacerdote e ao mesmo tempo não deixando de ser o nosso rei eterno. E por ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, também não está limitado a um tabernáculo terreno. O seu santuário, onde ele oficiou, é divino, além de maior e melhor em outros aspectos que nós iremos a seguir. Então nós temos o quê? Que dentro do âmbito do sacerdócio levítico, dentro do aspecto do sacerdócio, um sacerdote só poderia exercer a função de sacerdote ou de sumo sacerdote. Ele não poderia exercer a função de rei. Então aqui o ministério sacerdotal de Cristo ele é superior, porque no primeiro tópico, no aspecto posicional, que Jesus ele exerce a posição tanto de sacerdote quanto também de rei. Isso é fundamental, que ninguém pode tomar essa posição para si se não for estabelecida por Deus. Então Jesus, ele é o único que foi capaz de entrar no santuário superior e é o único que exerce essa função de sacerdote e rei e ainda mais em um santuário celestial. Então nós vemos aqui, a lição nos cita aqui dois exemplos de duas personagens que tentou exercer a função sacerdotal aqui dentro no aspecto humano, que era uma função exclusiva dada por Deus ao sacerdócio levítico, à tribo de Levi e aos levitas, pessoas separadas para isso. E dois reis que tentaram fazer isso, eles foram rejeitados por Deus. Vamos ver aí, sem tecer comentários assim maiores, mas só para nós vermos aqui que era algo muito sério a questão do sacerdócio. Não era qualquer um que poderia exercer, nem mesmo o próprio rei, separado por Deus, poderia exercer a função de sacerdote. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 6 a 14, nos mostra exatamente quando Saul ele tentou oferecer sacrifício no lugar do sacerdote Samuel, no lugar do profeta, no lugar de Samuel. Ele tentou oferecer um sacrifício e ele foi rejeitado por Deus. Então nós temos aqui um caso claro de um rei que não obedeceu os limites da sua atuação. Ele quis exercer uma função para a qual Deus não o havia estabelecido e ele pagou caro com o seu reinado. Ele foi rejeitado por Deus. Então, 1 Samuel, capítulo 13, vamos ler aí do verso 6 até o verso 14, nos diz assim: Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo.
de medo, de pavor, por causa dos inimigos ali que estavam os cercando. Então nós temos aqui, nós já lemos até aqui que o povo estava em angústia, o povo estava acuado por causa dos inimigos e eles vieram angustiados com medo, procurando Saul, para poder, no caso aí, ver o que ele haveria de fazer. Verso 8. E esperou, no caso Saul, esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara que ele voltaria, que eles esperassem que ele voltaria. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. De quem? Estava afastando de Saul, estava perdendo o comando. O povo se afastava dele, então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. Então Saul ali desesperado, porque estava vencendo o prazo de 7 dias, que Samuel diz que viria, e ele não espera até os últimos momentos, e ele ali pela pressão do povo, e vendo o povo debandando, nos diz então o texto aí no verso 8, que Saul, ele manda trazer holocaustos e ofertas pacíficas, coisa que ele não poderia fazer, porque não era a função dele. Ele não tinha funções sacerdotais. Então Saul, com essa atitude, ele estava ferindo, afrontando diretamente a Deus. Então nos diz aí o verso que, então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Ele mandou trazer e ofereceu o holocausto. Verso 10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer holocaustos, eis que chegou Samuel. Eis que Samuel chegou, e Saul lhe foi ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados ou marcados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais. Os inimigos, os filisteus o apertavam. E eu disse, Saul falando, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Os inimigos estão vindo, eu não orei ainda. Por quê? Porque não era a função dele. De orei aqui é no sentido do sacrifício. Ainda não sacrifiquei, porque Samuel não havia chegado. E forcei-me, se eu fui forçado, aqui é a expressão de forcei-me, se eu fui forçado e ofereci holocaustos, mas não era a função. Aí mostra uma total falta de dependência, de confiança em Deus. Ele estava ali para governar em nome de Deus e para esperar na providência, na provisão divina. Então esforcei-me e ofereci holocausto. Aí vem a resposta de Deus por meio de Samuel. Isso aqui é muito, muito importante nós observarmos aqui. Olha o que diz Samuel, no verso de número 13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, ou seja, loucamente. Agiste neciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Por quê? O mandamento do Senhor é que ele tinha que reinar, ele não era sacerdote, ele não poderia estar oferecendo. Porque agora, o mandamento, Saul conhecia muito bem como rei, quais eram as suas funções, e a quem competia, a quem tinha mandamentos para poder sacrificar diante de Deus. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora, olha a punição, o juízo de Deus para Saul. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, se não tivesse desobedecido e mostrasse confiança nesse momento crítico onde os inimigos filisteus haviam cercado o povo. Agora o Senhor, de fato, teria confirmado o teu reino para sempre,
se tu tivesse demonstrado dependência de Deus. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora vem o juízo de Deus. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Deus está tirando o reino de Saul, anunciando a retirada do reino, do cetro, do domínio de Saul. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, que é exatamente Davi. Um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o mandamento, ou não guardaste o que o Senhor te ordenou. Muito interessante esse texto, que nos fala exatamente, esse texto está nos mostrando exatamente o que Deus ele faria com Saul pelo fato de ele ter desobedecido a ordem do Senhor. Ele desobedece a ordem do Senhor. Ele não espera que o profeta Samuel viesse para poder então sacrificar, para poder orar, rogar ao Senhor pelo povo. Ele mostra total falta de dependência de Deus. Ele faz aquilo que Deus não havia ordenado para que ele fizesse. Ele não guarda uma ordenança divina. E por causa disso, ele oferece um sacrifício ao Senhor e ele é rejeitado pelo Senhor. E é importante aqui, interessante, quando no verso 14, aí o último verso que nós lemos, diz, olha, porém agora não subsistirá o teu reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Que é exatamente uma referência a Davi, que vai ser ungido por Deus. Samuel vai ungir a Davi exatamente para substituir a Saul, que foi rejeitado por Deus. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então temos aqui um exemplo de um rei que tentou exercer uma função de sacerdote e foi rejeitado. Lembra que nós estamos dando esses exemplos para mostrar que o aspecto ministerial de Jesus ele é superior na posição. Porque ele é um rei que também é sacerdote. O que um rei não podia fazer na antiga aliança. E vemos o exemplo de Saul. Vamos ver agora o exemplo de Uzias. Está no livro de... Vamos ler 2 Reis 15. 2 Reis 15. O verso de número 1 e 3 nos diz o seguinte. 2 Reis 15, 1 e 3. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha, no caso aí, Amazias, 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Então aqui no livro de 2 Reis, ele nos apresenta, é interessante nós fazermos essa observação, que nos apresenta aqui Amazias, aqui Azarias. Isso aqui é interessante, quando diz aqui que no 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias. Esse Azarias aqui, que é nos apresentado no livro de Reis, aqui no 2 Reis, que diz que ele reinou, tinha 16 anos quando começou a reinar, reinou 52 anos em Jerusalém, e que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Esse Azarias aqui apresentado é exatamente o rei Uzias, que nós vamos ver aí numa outra referência que nós estaremos lendo, que é lá no livro de 2 Crônicas,
é exatamente o mesmo rei Uzias. Então, só fazendo essa observação, que o rei Azarias, apresentado no livro de Reis, aqui de 2 Reis, é o mesmo rei Uzias apresentado lá no livro de Crônicas. Então, segundo alguns, supõe, segundo alguns a leitura, que o nome, que é possível que o nome, no caso aqui Uzias, seja um nome dado ao rei entronizado enquanto rei. E o nome Azarias seria o nome pessoal do rei Uzias. Então, segundo alguns, o nome pessoal, o nome Uzias, seria o nome dado ao rei em relação à sua entronização enquanto rei entronizado, e que o seu nome pessoal, não enquanto rei, seria o nome de Azarias. Então, eu só fazendo essa observação para nós vermos aí e entendermos melhor o texto. Então, aqui temos uma referência então a Azarias, ao rei Uzias, aí em 2 Reis, que ele começou a reinar com 16 anos, reinou 52 anos, fez o que era reto ao Senhor até uma altura do seu reinado, mas no final do seu reinado ele falhou diante de Deus. Então vamos para o texto que nos interessa, que é 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas 26. Vamos ler primeiro o verso de número 3. Nos diz o seguinte. 2 Crônicas 26, verso de número 3. Era Uzias, lembra que é o mesmo Azarias que nós lemos lá, no livro de Reis, lá em 2 Reis 15. Era Uzias da idade de 16 anos. Lembra que lá no caso, quando nós lemos lá, em relação à referência de Azarias, ele também tinha 16 anos. Como já falamos, é o mesmo Uzias. Então, era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e reinou 52 anos, como nós vimos lá, de Azarias, no caso lá em 2 Reis. E reinou 52 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jecolias, como nós já vimos lá também, de Jerusalém. Então vimos aí uma referência mostrando que aqui se trata do rei Uzias, que é a mesma personagem. Vamos agora para o verso aí do capítulo 26. Vamos para os versos de número 16 a 23. 16 a 23. Vamos ver aqui sobre o pecado, o erro de Uzias em querer, ele era rei, um rei que até então andou na vontade de Deus, mas que agora ele quis fazer o papel de sacerdote. Mas havendo-se, no caso Uzias, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração do rei Uzias. Exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, algo que ele não poderia fazer, que era papel do sacerdote. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, essa repreensão dos sacerdotes ao rei Uzias. Como já falamos, o rei não poderia fazer isso. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes compete isso. Mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, ele é expulso do santuário pelos sacerdotes. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Isso é desonroso. Você desonrou a Deus e será desonrado. Verso 19. Então Uzias se indignou, e ele ainda, o orgulho era tão grande que ele não gostou. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, aquele ato de indignação, aquela ira, era uma indignação, a ira que ofendeu o próprio Deus. Olha o resultado. E indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, e na verdade era contra Deus, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor,
junto ao altar do incenso. Então nós temos aqui que naquele momento, quando Uzias, ele faz aquilo para o qual ele não foi chamado, e ele, ao invés de se arrepender, ele ainda se indigna, revolta, ele se injuria contra os sacerdotes. Aquela indignação do seu orgulho era contra o próprio Deus. Ele estava fazendo aquilo para o qual Deus não o havia chamado. E além do erro, ele não admite-se estar errado. Nós vamos ver aqui que ele é ferido por Deus por causa da sua atitude. A lepra lhe saiu na testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto do altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, o expulsaram do santuário, o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, agora ele cai a ficha na nossa linguagem, e até mesmo ele se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Ele reconheceu que foi Deus que o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, morou numa casa separada, e era o rei. Morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha ao seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Seu filho agora o julgava no seu lugar. Quanto mais os atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros que não foram bons, nesse caso, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. E dormiu aqui na Bíblia tem o sentido de morreu, é um eufemismo, e dormiu Uzias com seus pais e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, olha, dormiu Uzias com seus pais e o sepultaram no campo de seus pais, e o sepultaram com seus pais, no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, leproso é, e Jotão, o seu filho, reinou no seu lugar. Então nós temos aqui então que Jotão é aquele que estava tomando conta da casa, governando enquanto, a partir do momento que ele ficou leproso, ele não pôde mais reinar, o seu filho reinava no seu lugar. E quando ele morreu, ele foi sepultado como leproso. E Jotão, seu filho, então, reinou no seu lugar. Ele perdeu aqui todas as honrarias, perdeu o trono, a posição, como nos diz o texto, dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, leproso é. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Então a própria observação aqui, leproso é, isso é significativo, mostrando o quê? Confirmando que esse rei, ele morre como um leproso, sem dignidade, perde todo o poder, exatamente porque ele quis fazer aquilo para o qual ele não foi chamado. Isso é muito interessante porque há uma aplicação para a nossa vida, sabendo que Saul pagou caro por querer exercer um ministério para o qual Deus não chamou, que era para o sacerdócio. Uzias paga caro por querer exercer um ministério para o qual Deus não chamou. E a própria Bíblia diz que ninguém deve tomar para si essa honra. E aí essa honra na Bíblia a gente entende esse ofício, no caso lá o sacerdócio, na nossa linguagem hoje o pastoreio, o presbitério, o episcopado, seja lá o que for, que ninguém deve tomar para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus como foi Arão, e no caso Jesus como nosso sumo sacerdote. Então tenha muito cuidado, eu faço aqui essa observação, de não estar fazendo ou tentando fazer algo para o qual Deus não te chamou,
para o qual Deus não te habilitou. Sabemos que Saul pagou caro, Uzias pagou caro, e muitos pagam e hão de pagar caro, por estarem tomando para si um ministério para o qual Deus não o chamou. Então, por exemplo, se você pensa, está fazendo algo no reino de Deus, exercendo um ministério para o qual Deus não te chamou, mas quem sabe o homem, você se apadrinhou a alguém que te vendeu um ministério, que te vendeu uma consagração, e você sabe muito bem que você não tem chamada, você não tem vocação, você não foi chamado por Deus para isso. Tenha certeza absoluta que você conta com a reprovação de Deus. Deus não poupou o rei Saul, não poupou o rei Uzias, e não poupou nenhum daqueles que se levantaram para exercer algo para o qual Deus não chamou. E não será diferente para aqueles que por méritos humanos, aqueles que vão pelo caminho da simonia, vendendo ou comprando o dom de Deus, que não se vende, também receberão de Deus a justa punição. Mas que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Meu conselho para você que não recebeu uma chamada de Deus, mas que assim como Saul, assim como Uzias e outros, estão tentando fazer algo para o qual não foi habilitado, quanto mais cedo você desistir, melhor para você e melhor para o reino de Deus. E procure ver qual o teu lugar, qual o teu chamado no reino de Deus. Deus, ele tem um chamado para cada um de nós. Eu aprendi que quando nós nos ajoelhamos aos pés da cruz, entregando a nossa vida a Cristo, eu tenho aprendido que nós já levantamos do pé da cruz já com um ministério. Nós já levantamos com um chamado. Mas descubra qual é a tua vocação. Descubra qual é o teu chamado no corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bem, voltando à lição, nós damos sequência. Então nós vimos aqui, nesse primeiro subtópico do primeiro tópico, o tópico 2 fala sobre um ministério superior. E nesse primeiro subtópico nós paramos para fazer essas leituras e esses textos apresentarmos. Nos diz o quê? Que o ministério de Cristo ele é superior no aspecto posicional. Por quê? Porque o sacerdote ele era só sacerdote. Jesus ele é sacerdote, mas ele também é rei. Então ele é o nosso sumo sacerdote rei, que tem uma posição superior ao sacerdócio arônico, ao sacerdócio levítico, porque ele é um sacerdote rei, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Também, esse ministério ele é superior no aspecto funcional, é no aspecto posicional e é no aspecto funcional, que é o subtópico 2. No antigo pacto, os sacerdotes adentravam, a função do sacerdote, eles adentravam no tabernáculo para oferecer suas ofertas e sacrifícios, muitas vezes, e o sumo sacerdote uma vez por ano. O sacerdote entrava muitas vezes para oferecer, no caso, os sacrifícios ali diários, diante de Deus, e o sumo sacerdote uma vez por ano. Cristo, a semelhança do sistema sacerdotal arônico, também deveria ter uma oferta para oferecer, como nós falamos anteriormente. Contudo, e ele teve a oferta que fosse o próprio corpo, contudo há duas coisas que diferenciam o sacerdócio de Cristo com o do antigo pacto. Quais são essas duas coisas? Ele mesmo se deu em sacrifício. Ou seja, no antigo pacto, o sacerdote oferecia ofertas de animais, ofertas de vítimas inocentes pelo pecado do povo e pelo próprio pecado do sacerdote. O que diferencia Jesus em relação ao sacerdócio levítico do antigo pacto? Primeira coisa que diferencia é que ele mesmo se deu em sacrifício. Ou seja, Cristo,
ele é a própria oferta. Ele é o próprio sacrifício, ele é a própria oferta. Isso diferencia Cristo do sacerdócio arônico, do sacerdócio levítico. Ele é a própria oferta. E este, ao contrário do sacrifício levítico, isso aqui é muito interessante, essa segunda diferença, olha. Ele mesmo se deu em sacrifício, e este, ao contrário do sacrifício levítico, não mais se repete. Foi efetuado uma vez por todas. O sacerdócio levítico, ele tinha que oferecer uma oferta, um animal, e ele tinha que repetir esse sacrifício diariamente pelo povo. Jesus, ele é a própria oferta, e o seu sacrifício é definitivo. Ele não se repete, não há necessidade de repetição, porque é um sacrifício perfeito, feito uma vez por todas. Então, eis aí duas grandes diferenças no aspecto funcional do ministério de Cristo, que é superior. Que em termo funcional, ele é superior nesse aspecto funcional, que o sacerdote oferecia animais, vítimas inocentes, e fazia isso todos os dias. E o sumo sacerdote uma vez por ano. Jesus, o sacrifício foi a sua própria vida, ele é a própria oferta, e é um sacrifício único, que funciona de maneira única, uma vez por todas, esse sacrifício. Cristo, portanto, não está mais oferecendo sacrifícios no céu, de forma repetida, como faziam os sacerdotes levíticos. Agora ele intercede por todos os que o invocam. Louvado seja o nome de Jesus. Então vimos aí a superioridade do ministério de Cristo no aspecto funcional. E no aspecto cultual, também ele é superior, subtópico 3. O autor escreve a partir da perspectiva de que o culto levítico continuava em pleno funcionamento. Então o autor aqui ele vai fazer nessa perspectiva que no seu tempo ainda havia o culto levítico e continuava em pleno funcionamento. Havia ainda nos seus dias sacerdotes que ofereciam sacrifícios e ofertas de acordo com a lei. A atividade sacerdotal, juntamente com as demais funções exercidas pelos sacerdotes, estava estritamente relacionada ao culto. Nesse aspecto, agora vamos falar do sacerdócio de Cristo. Nesse aspecto, o sacerdócio de Cristo era superior, porque sua atividade cultual era em tudo superior, visto se realizar num santuário celestial. Então aqui o que o escritor ele nos apresenta, e é muito interessante nós observarmos isso, que apesar ali do sacerdócio levítico, ele ainda está em funcionamento em seus dias, o culto prestado por Cristo, ele era superior, porque uma vez que no aspecto cultual, o sacerdócio ele entrava ali no santuário, no templo, aí nos dias do escritor, para oferecer esse sacrifício, esse culto, estritamente ligado ali às funções exercidas ali ao culto, o sacerdócio de Cristo, ele era superior no sentido cultual, porque o culto de Cristo, o culto qual Cristo ele prestava diante de Deus enquanto um sumo sacerdote eterno, era um culto prestado num tabernáculo celestial, ou seja, num santuário celestial. Então, enquanto o sacerdote levítico ele prestava o culto no santuário físico, o culto de Jesus é num santuário celestial. Daí também a superioridade cultual do ministério de Cristo. Último tópico da lição: uma promessa superior. Então a promessa também de Cristo, enquanto o fundador de uma aliança superior, enquanto o portador, aquele que firmou uma aliança superior entre Deus e os homens, nessa aliança superior, nós vimos até aqui que nessa aliança superior, ela é superior
porque ela foi firmada num santuário superior, que é celestial. Ela é superior, essa aliança ela é superior, porque ela também ela é firmada num ministério superior, que é o ministério de Cristo. Essa aliança ela é superior porque ela traz uma promessa superior. A promessa é bem maior do que uma simples cobertura de pecado. É uma promessa de vida eterna. É uma promessa de purificação eterna. É uma promessa de morada nos santuários celestiais. Então, o último tópico, uma promessa superior. Por que essa promessa ela é superior? Primeiro subtópico. Porque ela é de natureza interior e espiritual. Então, essa promessa ela tem uma natureza interior e espiritual. O que vamos ver aqui? Debaixo da antiga aliança, Deus havia chamado os israelitas para ser o povo seu. Essa aliança fora escrita em tábuas, ou seja, exterior, escrita em tábuas de pedra, revelando assim o seu lado exterior. Nesse aspecto, a lei agia de fora para dentro. Então, a lei ela tinha uma natureza exterior. Ela foi escrita em pedras, em tábuas de pedra, pedras de tábuas de pedra, e tinha esse aspecto exterior, porque o povo olhava essa lei para poder observar no seu coração. Então era de fora para dentro, era um aspecto exterior. Nesse aspecto, então, a lei agia o quê? De fora para dentro. Tendo o povo de Deus falhado em cumprir as exigências legais da antiga aliança, Deus prometeu fazer uma nova aliança. Nessa nova aliança, a lei divina não mais seria escrita em tábuas de pedra, ou seja, exterior, de fora para dentro, mas sim no coração. Não mais do lado de fora, mas do lado de dentro. Então, olha, nós temos aqui então que a promessa ela é superior quanto à natureza, porque ela é de dentro para fora. A lei de Deus está implantada no nosso coração, a lei da graça, e a nossa mudança então é de dentro para fora. A lei, no caso mosaica, ela era de fora para dentro. Observava-se a lei exterior para tentar aplicá-la no coração, e o homem não conseguiu observar a lei. Então, a lei de Cristo, a promessa de Cristo, a nova aliança, ela é superior, porque ela é implantada no coração do homem, de dentro para fora, pela graça de Deus através do Espírito Santo. Então, nesse sentido, ela é tanto interior, quanto também ela é espiritual, porque ela é firmada não na carne, mas ela é firmada no Espírito, no sacrifício espiritual, no sacrifício do próprio Deus encarnado, que é Jesus Cristo. Então, nesse aspecto, ela tanto é interior, como também é espiritual, porque não é uma lei escrita com letras humanas, mas é a lei, é o Espírito Santo quem aplica essa lei, essa graça, essa aliança no coração do homem. Também, essa promessa ela é superior. Em que aspecto? Nós vimos no aspecto interior e espiritual. Também no aspecto de natureza individual e universal. Então essa lei da graça, ou a graça, ela é superior, uma promessa superior no tocante à natureza individual e universal. Por que individual? Porque cada homem é alcançado individualmente por Deus. Então, individualmente, cada um é alcançado, cada um pode ter conhecimento de Deus, e universalmente, porque todos podem participar dessa aliança. Então, de natureza individual e universal. A antiga aliança é contrastada com a nova aliança também quanto ao seu alcance. Na antiga aliança, nem todos conheciam ao Senhor. Havia uma classe, os sacerdotes, uma classe específica. Nem todos conheciam ao Senhor. O que estava reservado somente ao sacerdote, ao escriba e àquele que se especializava em minúcias da lei. Esses é que conheciam a lei do Senhor. Nos dias de Jesus, era comum encontrar os mestres da lei, que frequentemente eram consultados sobre detalhes da Torá e da lei. Todavia, na nova aliança, o Senhor prometeu que
todos me conhecerão. Hebreus 8:11. Todos me conhecerão. Isso é muito interessante. Isso é muito significativo. Muito significativo. Aí no livro de Hebreus, que nós estamos lendo, no capítulo 8, verso 11, quando diz: e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então nós temos aqui que na nova aliança, o conhecimento de Deus não é reservado a um grupo seleto, a escribas, sacerdotes, a especialistas na lei. Não. Na nova aliança, aqui nos fala dessa superioridade dessa aliança, é que individualmente cada um terá conhecimento de Deus. Então, nesse aspecto aqui, como o tópico nos apresenta, ela é uma promessa superior à nova aliança, porque ela é de natureza individual e também universal. É individual porque cada um conhecerá o Senhor. E todos, na universalidade, podem chegar a esse conhecimento. Olha que coisa maravilhosa. Então nós temos aqui que na nova aliança, o Senhor prometeu que todos me conhecerão. Na nova aliança, o conhecimento do Senhor está à disposição de todos os crentes e não apenas de uma classe privilegiada. Individualmente, cada um conhecerá o Senhor, e esse conhecimento não será para uma classe. Esse conhecimento será para todos, para a universalidade dos homens que quiserem aproximar-se de Deus e firmar esta aliança com Deus através de Cristo Jesus. Então essa aliança, ela é superior porque é uma promessa de natureza interior e espiritual, de natureza individual e universal, e por fim, o último subtópico, de natureza relacional. Então essa promessa, ela é superior porque é uma promessa relacional. O que isso quer nos dizer? Os aspectos ou o aspecto relacional é posto em evidência na citação desse versículo, porque serei misericordioso com as suas iniquidades. Olha que maravilha. Aí o verso sequente aí do capítulo 8 do livro de Hebreus, já que nós só paramos até o verso 10, nós lemos o verso 11, quando nos fala, o verso 11 nos diz: e não ensinará cada um seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Então, essa promessa é superior porque ela é de natureza relacional. Deus há de relacionar-se com o homem como um pai se relaciona com o filho, perdoando as suas falhas, ajudando-os nas suas fraquezas. Então é isso que o texto nos diz aqui, olha: porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. A nova aliança é um concerto de misericórdia, de graça, de perdão, de amor, de aliança mesmo. Certo autor destaca que o antigo sistema separava a religião da vida. Então o antigo sistema separava a religião da vida pessoal. A religião era algo à parte, a vida pessoal. Então havia essa separação. Quem trazia uma oferta, ele trazia para alguém fazer isso por ele, e não ele mesmo se relacionava com Deus. Então tinha a sua vida pessoal, e a vida religiosa era tratada, era cuidada pelos sacerdotes. Então havia uma certa separação da vida pessoal em relação à vida religiosa. Então, como aqui o comentarista coloca, olha, certo autor destaca que no Antigo Testamento, no antigo sistema, separava a religião da vida. O homem podia ser, olha, isso aqui é interessante, olha, o homem podia ser reto cerimonialmente e perverso no coração. Poderia fazer toda aquela cerimônia, mas ter com o coração, como a Bíblia fala em vários momentos, o coração afastado de Deus. Honrava a Deus com os lábios, mas o coração distante. Então o homem poderia ser correto cerimonialmente, correto, pagar, dar aquela oferta, somente aqueles que tinham condição de fazer isso, mas ter um coração afastado de Deus. Como também poderia ser o contrário. O homem tem um coração reto e ser incorreto quanto à cerimônia. Ou seja, o coração era reto, mas não tinha condição, por exemplo, de trazer uma oferta,
ou não estava de acordo com o cerimonial, falhava cerimonialmente, com suas obrigações cerimoniais, mas tinha um coração correto no seu dia a dia, na sua vida particular, por exemplo. Então aqui isso é muito interessante, quando o autor nos coloca aqui, porque isso nos mostra as imperfeições do relacionamento do homem com Deus na antiga aliança. O homem não, de fato, não aproximou de Deus, o homem não teve essa condição, daí a necessidade de uma nova aliança. Então, como nos diz aqui, olha, certo autor destaca que o antigo sistema separava a religião da vida. O homem podia ser reto cerimonialmente e perverso no coração, ou reto no coração, incorreto cerimonialmente. Na nova aliança, em vez de uma recordação de pecados todos os anos, como na antiga aliança, todo ano o homem lá tinha que recordar o pecado, o sumo sacerdote tinha que estar lá diante de Deus diariamente, as ofertas diárias, Deus não mais se lembra dos pecados do seu povo na nova aliança. A Bíblia diz que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. E quando a nação de Israel se converter ao Senhor, a Bíblia diz que dos seus pecados ele não lembrará mais, porque na nova aliança é uma aliança relacional, de natureza relacional. Então o que nós vimos aqui, até o momento, diante de tudo que nós percebemos, nós vimos aqui elementos suficientes para mostrar que a aliança em Cristo ela é superior à aliança mosaica, ela é superior ao concerto arônico, ela é uma aliança superior, é uma aliança espiritual, é uma aliança, como nós vimos aqui, muito bem explicado, é uma aliança que ela se dá no santuário superior, que pertence a uma dimensão superior, possui uma natureza superior, possui uma importância superior. É uma aliança que se dá em um ministério superior, que é o ministério sacerdotal de Cristo. Esse ministério é superior porque tem um aspecto posicional. Cristo ele é o nosso rei, sumo sacerdote. Ele é superior enquanto aspecto funcional, porque o próprio Cristo, como funcionou, o próprio Cristo é a oferta, e é uma oferta definitiva, no aspecto cultual, porque esse culto que Cristo faz por nós, Cristo está intercedendo por nós no santuário celestial. Essa promessa é superior, em que aspecto? A natureza interior, ela é aplicada no coração do homem, e ela é uma aliança espiritual. Ela é superior porque é de natureza individual. Cada um pode ter esse conhecimento de Deus. E é universal porque todos podem chegar a esse conhecimento. E é de natureza relacional, onde Deus relaciona-se com o homem, como um pai que compreende, que perdoa e que ajuda os seus filhos nas suas dificuldades. Finalmente, a conclusão. O autor já havia mostrado a superioridade do sacerdócio de Jesus sobre o arônico e levítico, quando o coloca como um pertencente à ordem de Melquisedeque. Agora ele mostra que esse sumo sacerdote possui um ministério superior, porque ministra em um santuário superior, e é o fiador de uma superior aliança. Por pertencerem a essa nova aliança, os crentes desfrutam das promessas superiores, ou de promessas superiores. Por isso glorificamos a Deus por essas bênçãos. Então veja a nossa felicidade. Veja quão felizes são aqueles que fazem uma aliança com Cristo. Aqueles que estão aliançados com Cristo, não no modelo de muitos que têm se apresentado nos nossos dias atuais, muitos que se dizem aliançados com Cristo, mas que de fato têm uma aliança apenas com o regime religioso. Muitos que se dizem aliançados por Cristo, no interesse, na expectativa de terem as suas vidas materiais mudadas, de receberem, quem sabe, um bom emprego, uma boa casa, ter um bom casamento, uma boa formação intelectual, uma boa colocação política e social. Muitos que se dizem aliançados com Deus na atualidade, de fato estão distantes da aliança com Deus. A aliança com Deus não é aliança firmada para o nosso benefício próprio, para o nosso benefício material, para os nossos prazeres carnais, para o nosso orgulho ministerial, para o nosso orgulho religioso, o nosso orgulho pentecostal ou o nosso orgulho batista. Não.
aliança com Deus, é para entrarmos em uma dimensão espiritual, é para nos aproximarmos do trono da graça, para sermos achados por Deus diante da sua presença, para sermos guiados para uma aliança com o Todo-Poderoso, sabendo que essa aliança é firmada em um santuário superior. Firmar essa nova aliança com o Cristo é viver uma vida para Cristo, viver uma vida em torno de Cristo, viver uma vida em torno do reino de Cristo, da propagação da mensagem do Evangelho, da propagação do reino espiritual que Deus quer implantar no homem, para que todo homem, para que toda a natureza ela seja restaurada para Deus, e para que de fato Deus seja o Deus da humanidade, e que de fato a humanidade seja o verdadeiro povo de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus fale profundamente ao teu coração, e que você permaneça nessa aliança com Cristo, e que você, quem sabe ainda, tem dúvida da sua aliança com Cristo, que você possa rever os seus conceitos, que você possa rever a sua religiosidade, e que de fato você possa estar aliançado com Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Um grande beijo, um abraço, que a paz de Cristo seja no teu coração e no dando o teu espírito, que você continue sendo um divulgador desse trabalho, que você possa levar outros, caso você já tenha experimentado, a experimentar essa aliança com Deus, e que se você ainda não experimentou, corra para os braços de Jesus e faça firme esse pacto com Cristo e seja aliançado com Ele para a glória do nome de Jesus e para a sua felicidade eterna. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.